Vamos apenas fazer uma oração breve? Feche os seus olhos antes dessa aula. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos. É um privilégio, Senhor, podermos te servir. Nós, pecadores, tão imperfeitos, frágeis em nós mesmos, tão dependentes do Senhor, nós encontramos em Ti um abrigo, Senhor, um abrigo tão seguro. Nós encontramos em Ti um bom amigo, alguém que na sua humanidade nos entendeu e é o nosso intercessor, intercede por nós, tendo sentido as nossas dores, tendo sido em tudo tentado, mas o Senhor é bondoso, é gracioso, está sempre disposto, ó Jesus, a nos ouvir, a ouvir o nosso clamor e os nossos pedidos. E o nosso pedido nessa noite é que o Senhor fale conosco, o Senhor nos alimente, Senhor, que essa singela aula possa nos edificar, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, me dar clareza e dar clareza aos meus irmãos, para que nós possamos crescer, segundo a Tua vontade, pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos continuar. Essa vai ser a segunda aula que nós vamos trazer a respeito do livro do Mark Dever, Dr. Mark Dever, pastor da Igreja Batista de Campbell Hill, em Washington, livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Nós trouxemos na semana passada, né? Nós vimos aqui o contexto histórico, porque apesar desse nome sugestivo, como nós dissemos na semana passada, as 9 marcas de uma igreja saudável, não tem nada de moderno nisso, não é uma invenção das igrejas pragmáticas dos nossos dias, igrejas que querem tentar fazer que o número de membros aumente, ou igrejas que tentam ser agradáveis às pessoas, não tem nada disso. Nós vimos, por exemplo, citações de John Stott, quando ele trouxe no seu livro Homens com uma Mensagem, ele utilizou esses mesmos termos, as marcas de uma igreja verdadeira ou as marcas de uma igreja saudável. Nós vimos citações de Melanchthon na Confissão de Augsburgo, nós vimos citações de Thomas Cranmer nos artigos da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, Calvino nas Institutas, e por fim, nós vimos também que na nossa própria, num dos nossos símbolos de fé, na Confissão Belga, no artigo 29, ele utiliza desse mesmo termo, as marcas de uma igreja verdadeira, não é? Então, algum de vocês lembra qual é a primeira marca de uma igreja saudável que nós vimos na semana passada? Quem lembra? Isso, perfeito. Patrick tem a memória boa, né? A pregação expositiva. Nós vimos o que é a pregação expositiva e o que não é uma pregação expositiva. Então, o que é uma pregação expositiva? Nós abrimos o texto, nós lemos o texto, nós explicamos o texto e nós aplicamos o texto. E nada está fora do texto, amém? Começamos um livro, terminamos esse livro, e o que não é uma pregação expositiva é quando o pregador já tem uma mensagem para trazer para a igreja, né? Ele já está na cabeça, olha, a igreja está precisando ouvir a respeito desse tema, aí ele vai lá e procura textos que validem o seu pensamento, e às vezes podem ser bíblicos. Veja, pode ser até ele pode ter uma boa intenção e ele pode ter respaldo na doutrina, porém nenhum pregador pode se dar ao direito, nós vimos na semana passada, de não se submeter à Escritura e fazer o contrário, submeter a Escritura a ele. Então ele tem uma certa mensagem, ele procura textos que validem o seu pensamento e prega a mensagem que ele já tinha no seu coração. Então a mensagem expositiva é aquela que começa num livro, termina num livro, é aquela que expõe o texto e não sai do texto. Nós vimos também que a segunda marca de uma igreja saudável é a doutrina do Evangelho. Então, a boa doutrina. Nós vimos a importância de nós não conformarmos o Evangelho à cultura, nós não conformarmos o Evangelho ao humanismo ou à filosofia, por exemplo. Então, os pastores não são chamados para serem historiadores. Os pastores não são chamados a serem filósofos, nem a serem poetas, Rômulo. Os pastores não são chamados para isso. Os pastores podem se utilizar na sua pregação de boas poesias. Eles podem se utilizar da filosofia em boas mensagens expositivas. Eles podem se utilizar da história, inclusive devem se utilizar da história. Porém, eles não são chamados para isso. A própria Bíblia, por exemplo, tem a sua própria filosofia cristã. A Bíblia tem as suas poesias, os seus poemas, não é? A Bíblia tem a sua própria história, a história
de Israel, a história da criação, a história da igreja, a história da redenção. Então é para isso que nós somos chamados, e essas são as duas primeiras marcas da igreja. E eu vou começar então a aula de hoje, tá? Eu tirei da minha cabeça tentar esgotar as 9 marcas hoje, porque eu ia ficar correndo, eu já vou ter que correr com aonde eu vou parar hoje, provavelmente lá na 6ª ou na 7ª marca. Então não daria para terminar, não faz mal, na próxima oportunidade nós continuamos. Mas eu vou começar agora, antes de propriamente entrar na terceira marca que o Dr. Mark Dever traz no seu livro, fazendo uma citação de J. Carson, tá? Muito interessante, preste atenção nisso. Ele tem um livro que é a exposição de Filipenses, né? É um livro com um título em inglês que eu não vou me atrever, mas nesse livro ele traz uma informação muito interessante. Vou abrir aspas para ele. Ele diz assim, ó: uma geração de menonitas, já ouviu falar nos menonitas? É um povo lá no início, é um povo não, né? Porque não é uma população especificamente. É uma doutrina que surgiu junto com a reforma, basicamente, bem no iniciozinho da reforma, lá na Suíça de Zwinglio, e eles eram anabatistas, era um segmento anabatista. Eles acreditavam que tinha que rebatizar e tudo mais, para você entrar na congregação ou na comunidade de fé, não valia o batismo infantil, você tinha que batizar quando adulto, você tinha que escolher batizar. Enfim, e ele diz assim, ó: uma geração de menonitas acreditava no Evangelho e também acreditava nas implicações sociais, econômicas e políticas do Evangelho. Nós também acreditamos isso, sim ou não? Nós acreditamos no Evangelho e nas suas implicações na sociedade, suas implicações na política, suas implicações na economia. Aí ele diz o seguinte, ó: a geração seguinte, a segunda geração de menonitas, ela assumiu o Evangelho como já sendo conhecedora, mas se identificou com as implicações ligadas a ele. Uma terceira geração nasceu e negou o Evangelho. Para eles, as implicações se tornaram mais importantes do que o próprio Evangelho. E Carson chega à seguinte conclusão. Ele diz que você só precisa de um passo para cair para o erro dessa terceira geração. Que é o quê? É você assumir o Evangelho. Você assumir que a sua igreja já conhece o Evangelho. Então, como você assume que a sua igreja já conhece, é uma igreja madura e saudável, o que você faz? Você para de pregar o Evangelho e passa a pregar somente as implicações que o Evangelho traz. Então, não existe repetição exaustiva do Evangelho. Nós temos sempre que reafirmar aquelas verdades básicas. Nós não podemos assumir assim, ó: eu já conheço o Evangelho, então eu só prego e eu só ensino, a gente só traz aquilo que o Evangelho, como ele se manifesta, aquilo que ele atinge, quais são as implicações do Evangelho. E eu perco o básico do Evangelho, que é o quê? Que que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que o homem perdeu esse status quando pecou, que Deus ainda assim reconciliou o homem em Cristo Jesus na cruz, que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará para a sua igreja, que nós reinaremos com ele, que só a graça nos salva. Então, esse evangelho simples não pode ser perdido de vista, uma vez que nós assumimos que já o conhecemos. Então, aqueles que assim o fazem e pregam apenas aquilo que quais são as implicações do Evangelho, esses estão a um passo, segundo J. Carson, e eu concordo plenamente, não há como discordar, estão a um passo de acontecer o que aconteceram com aquela geração de menonitas, e se perder. Uma vez que você assume que já conhece o Evangelho e só prega as suas implicações, você está a um passo de cair. Então, a terceira marca de uma igreja saudável é um entendimento bíblico da conversão e da evangelização. Então pergunta: o que você pensa ao ouvir a palavra conversão? Qual é a sua ideia quando você pensa assim, conversão? Porque se uma conversão aparente não resulta em uma vida transformada, mas a igreja faz essa pessoa acreditar que se converteu, essa pessoa, talvez, você já deve ter visto, quem veio de outras igrejas ou tem conhecimento do evangelho que se prega por aí, você já deve ter visto aquelas pessoas que já foram lá na frente aceitar Jesus 5 vezes, 8 vezes, 15 vezes. Você já deve ter visto aquelas pessoas que o pastor faz elas repetirem a oração. Sabe como é? Repete comigo: Jesus. Aí a pessoa repete: Jesus.
Aceita a minha vida. Aí a pessoa aceita a minha vida. Sabe como é? Então, aquela pessoa, a igreja fez ela acreditar que ela se converteu. Mas ela não foi transformada. O que é conversão? É a metanoia, é mudança de direção, é mudança de rumo. Então, se a igreja faz a pessoa acreditar que se converteu, sem ela ter se convertido, inevitavelmente isso vai causar problemas para a comunidade de fé. Por quê? Primeiro vai causar um problema para aquela pessoa. Qual é o pensamento que ela vai ser levada a ter? Olha, eu me converti, porque a igreja me convenceu de que eu estou convertida, porém, essa conversão, esse evangelho não surtiu efeitos na minha vida, porque ela de fato não foi convertida. Então, o evangelho não tem nada para mim, é o que ela vai dizer. Porque se isso é conversão, e isso não mudou a minha vida, então o evangelho não tem nada para mim. Então as pessoas se desviam. Porque nós vemos uma infinidade de pessoas traumatizadas com a igreja. Porque as pessoas, através dessa confissão repetida pelo pastor, acreditaram que se converteram. Por ir lá na frente aceitar Jesus, elas acreditaram que se converteram. Mas isso não trouxe nenhuma mudança de vida. Agora você imagina um membro. Por que isso é a terceira marca de uma igreja saudável? Porque imaginemos o contrário. Imaginemos um membro não convertido fazendo parte da igreja. Agora você imagina dezenas de membros não convertidos fazendo parte da igreja. Esses membros tomando decisões, esses membros pautando o testemunho público da igreja, pessoas de fora vendo o testemunho ou o mau testemunho, não é? Meu pai diz assim, o testemunho prega e desprega. Ele sempre diz isso. Ele fala assim, o testemunho prega e desprega. Porque tem gente que diz assim, olha, não precisa falar para pregar, né? As minhas ações falam mais do que as minhas palavras. Isso é bobagem, tá? Precisa falar para pregar. Tá? Esse é o método que Deus escolheu para que os homens fossem salvos. Você fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, você prega. Porém, é verdade que o testemunho tem que acompanhar a pregação. Você já deve ter visto pessoas que aquilo que elas dizem não batia, não era condizente com a vida que elas levavam. Então, o testemunho de fato prega, mas o testemunho desprega. Então, a gente não pode negligenciar o testemunho, as nossas ações, o testemunho público, aquilo que as pessoas pensam de nós. Nem tudo que as pessoas pensam de nós é importante. Chamaram Jesus de beberrão, de comilão, de glutão, sim ou não? Chamaram. Então, nem tudo que todos pensam é importante. Mas é importante que a igreja, coletivamente, a comunidade dê bom testemunho. Se nós pensamos, outra implicação na igreja, que a conversão é algo que nós fazemos sozinho, isso vai impactar no nosso modo de evangelização. Se nós sabemos, porém, que o evangelismo, a evangelização, é uma tarefa que nos foi dada, porém, essa é uma operação que não cabe a nós, a conversão em si, isso vai implicar num outro modo de evangelização. Ou seja, a igreja não pode assumir para si a incumbência de converter ninguém. Então, essa história de fazer a pessoa levantar a mão para repetir, vir à frente, a igreja não tem a tarefa de converter pessoa nenhuma. Quem convence e quem converte, essa obra é do Espírito de Deus. Então, se nós assumimos para nós que a nossa tarefa é pregar, porém, a conversão não é realizada por nós, nenhum pregador ou nenhum irmão, nenhum crente tem o poder de operar no seu ouvinte alguma boa disposição a respeito da mensagem. Então, o que nós temos que fazer? O que nós fazemos com essa informação? Nós esquecemos do resultado, nós evangelizamos, esquecendo do resultado, não importa quantos vão se converter. Essa obra, essa operação é de Deus. E eu foco em quê? Eu foco na mensagem. Eu foco em executar aquilo que Deus me ordenou, que é pregar. O resultado, o quanto disso vai resultar em conversões, quantas pessoas vão se chegar à comunidade de fé, essa é uma obra de Deus. A igreja não pode focar nisso, essa não é uma marca de uma igreja saudável. Quem fica pensando, olha, a gente foi para o evangelismo hoje, quantos vão vir amanhã no culto? É óbvio, né? No coração a gente pode desejar, não é essa a questão, a gente pode desejar. Mas a gente não pode se pautar nisso. Por quê?
Senão a gente vai se moldar ao mundo, se moldar a nossa mensagem, à cultura, ao que as pessoas querem ouvir. A gente vai estar sempre preocupado, será que o fulano gostou de ouvir a mensagem que eu levei para ele? Por quê? Porque eu acredito que eu tenho poder para operar a conversão nele. Então eu quero e dentro do coração dele ali, sabe, descortinar e chegar naquele ponto. Então será que eu usei as palavras certas? Não. Você pega as duas primeiras marcas da igreja saudável, que nós vimos na semana passada, que é a mensagem expositiva e a boa doutrina, e você prega a boa doutrina. Só prega a boa doutrina. A tua função é pregar a boa doutrina. Romanos 10, né? Como ouvirão, senão a quem pregue? Como ouvirão, senão a quem pregue? Então nós temos que pregar. Eles vão ouvir, e a obra dali em diante é função, é obra do Espírito Santo. Nenhum mensageiro pode realizar essa obra. A quarta marca de uma igreja saudável, segundo o Dr. Mark Dever, é o entendimento bíblico da membresia da igreja. O entendimento bíblico do que é ser membro, ou do corpo de membros da igreja. Eu não vou me estender nesse ponto, porque provavelmente é um dos assuntos que nós vamos tratar no domingo, na mensagem, mas também não vou deixar passar batido. E nós vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, que a igreja não é sinônimo de lugar do culto, do lugar do qual nós nos encontramos. Esse é um sentido verdadeiro, nós podemos chamar isso aqui de igreja, é verdadeiro esse sentido, mas ele é um sentido secundário. Não é a primeira coisa que deve vir à nossa mente quando nós falamos igreja. A igreja, então, é o quê? É o corpo de pessoas, é o conjunto de pessoas, não importa onde se reúnam, é o conjunto de pessoas que professam a fé em Jesus e que tem compromisso com a sua palavra e compromisso uns com os outros. Então, se a igreja é um edifício, se as pessoas querem chamar a igreja de edifício, na verdade, os tijolos somos nós. Aonde nós formos, a igreja foi. Nós chamamos isso aqui de igreja, obviamente, e é um sentido correto, porém não é o sentido principal. E esse é um corpo que o Dr. Mark Dever destaca, né? E historicamente isso é fundamental nós entendermos como isso se desdobrou durante a história da igreja. É um corpo no qual você pode ser incluído e excluído. Por que é bom frisar isso? Porque há certos lugares que se denominam igreja, mas você não pode ser incluído. Essa, inclusive, é uma característica de algumas seitas. Tem, Henrique? Tem. Tem certos lugares, certas seitas, para que você faça parte, você tem que ser indicado por alguém. Você tem que você tem que fazer parte de alguma etnia específica, assim como os judeus, por exemplo, se rebelavam contra os gentios. Então você tem que poder ser incluído e você também tem que poder ser excluído. Se um lugar que se chama igreja, e talvez até seja, não tem um método de exclusão dos seus membros, essa não é uma igreja saudável. Vou te dar um exemplo. A nossa fé não é uma fé hereditária. A nossa fé é uma fé pessoal. Filho de crente não é crente, não necessariamente. Então, existem certas comunidades de fé em que o bispo primaz, apóstolo sênior, é o patriarca da família, depois o seu filho vem abaixo dele, o neto já é pastor mirim, e aí, não é? E eles podem fazer as barbaridades piores, as piores barbaridades morais possíveis. Eles nunca serão excluídos e penalizados. Por quê? Porque essa não é uma igreja saudável. Então, uma igreja saudável tem método de inclusão. Você não pode fazer acepção de pessoas. Desde que elas cumpram os requisitos bíblicos, elas têm de ser chamadas para a comunidade de fé. E também tem de haver método de exclusão. Não pode ser ad eterno. Uma vez que as pessoas, os membros daquele corpo, descumpriram as normas que foram estabelecidas, eles devem ser punidos. Você tem de estar ciente de que você faz parte de um corpo. Você não é chamado para viver a sua fé de forma individual. A nossa fé é comunitária. Deus opera na coletividade. Então o Pedro e a Helena, por mais que eu os ame profundamente e deseje profundamente e ore profundamente para que eles sejam crentes, um homem e uma mulher de Deus, eu não tenho ingerência sobre a conversão deles. E eu não posso tentar legitimar a permanência deles na igreja se eles não fazem parte ativamente do corpo de Cristo, se eles não dão frutos.
se eles não seguem as normas exigidas pela igreja, por mais que eu os ame, eu não posso fazer isso. Então, eu vou trazer aqui uma informação interessante. Deixa eu ver se eu acho. Eu fiz uma anotação a respeito da história. Eu vou falar ali na frente. A respeito de como os batistas operaram, agiam nesse sentido durante a Guerra Civil Americana. Mas eu vou falar mais à frente, senão eu vou atropelar meu pensamento. Então, ser membro de uma igreja, por fim, não é o registro na carteirinha, definitivamente. Ser membro de uma igreja é o reflexo de um compromisso vivo. E nós devemos considerar apenas verdadeiramente membros de uma igreja aqueles que demonstram esse comportamento e essa constância. Amém? Quem não tem constância, quem não está ativamente comprometido com o corpo, quem não dedica os seus dons, quem não dedica o seu tempo. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso serve também para os oficiais. Digamos que um grande empresário, seja um homem de Deus, um servo, um irmão como nós. Mas digamos que devido à sua função empresarial, ele tem que fazer muitas viagens. Ele está sempre ausente da igreja. Ele não pode estar presente. Veja, não há nenhum pecado em ser um grande empresário e em ter que comungar, às vezes, na igreja no Rio de Janeiro, numa outra igreja no mês seguinte em São Paulo, no outro mês ele está fora do Brasil. Não há nenhum pecado nisso. Eu acho até que muitos desejariam ser grandes empresários e ganhar dinheiro, enfim, não tem problema nenhum. Porém, isso é incompatível com ele ser um oficial da igreja local. E ele pode ter boa teologia, ele pode ter dons para pregação, mas se ele não tem tempo a dedicar, por exemplo, ele não pode ser um oficial, porque ele não tem tempo. Não é porque ele é uma má pessoa, não é porque ele é um irmão pior do que o outro, é porque naquele momento Deus não providenciou tempo para ele servir. É incompatível. A quinta marca de uma igreja saudável é a disciplina eclesiástica bíblica. Então, primeiro, a quarta marca é a noção de membresia, e a quinta marca é a disciplina eclesiástica bíblica. Então, se nós chegamos à conclusão que há obrigações com Deus e com os outros, nós devemos considerar que uma igreja saudável, se alguém quebrar essas regras e essas obrigações, essa pessoa deve ser disciplinada. O problema é que nós, quando ouvimos disciplina, a primeira coisa que vem é uma imagem negativa. Sim ou não? Nós pensamos em disciplina, ninguém gosta de ser disciplinado. Só que quando o Mark Dever traz essa noção, essa ideia de disciplina eclesiástica, ele não está falando apenas da disciplina negativa, mas também está falando daquela disciplina formativa ou positiva. Ele está falando alguma coisa assim a respeito de exortações regulares que fazem os crentes crescerem na fé. Então, todos nós, sem exceção e sem hesitar, não importa quanto tempo você tenha de crente, não importa a sua quantidade de conhecimento bíblico, do maior ao menor, todos nós devemos lembrar que nós não somos uma obra pronta. Nenhum de nós. O mais velho, o mais sábio, o grande ancião, o grande pregador, o grande teólogo, ele não é uma obra pronta. Só será quando for glorificado. Então, todos nós, do maior ao menor, precisamos estar abertos às exortações que nos fazem crescer. E para isso, deve haver irmãos que exortem uns aos outros. Então, a disciplina eclesiástica não é só o castigo. É nos lembrar que nós devemos estar envolvidos com a edificação uns dos outros, com a edificação espiritual. Eu queria ler um texto que algum irmão pudesse ler para mim. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 a 7. Amém. Então você veja que o próprio Deus está comprometido com o crescimento da sua igreja. Tem crente que acha que pode, ou que foi salvo, por Deus, e foi chamado à comunidade de fé para permanecer sempre recebendo aquele primeiro alimento, como Paulo chama, aquele leite materno, nunca recebendo um alimento sólido. Ele está sempre precisando ser consolado, ele nunca está pronto a consolar. Ele sempre precisa de ajuda, ele nunca está disposto a ajudar.
Ele nunca cresceu suficientemente para ele ser uma bênção na vida das outras pessoas. Ele está sempre esperando ser abençoado. Ele quer ser muito amado, mas ele ama pouco. Ele quer ser ajudado, mas ele ajuda pouco. Então nós devemos crescer, irmãos. Numa igreja saudável, os membros crescem. Não é? Nós somos membros do corpo. Nós fomos enxertados em Deus, em Cristo. Então, se nós fomos enxertados, nós somos galhos que devem crescer, que dar frutos. Todo aquele que não dá fruto, Jesus disse, toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então, não é só nascer para uma nova vida, é nascer e crescer, se desenvolver. Você não pode olhar para trás e achar que você é a mesma pessoa quando se converteu há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, ou até 10 anos atrás. Se você não deveria. Você deve buscar o crescimento. E o próprio Deus está incumbido, ou está comprometido e dá o crescimento, como o irmão Patrick leu em 1 Coríntios. Greg Willis, num livro que ele tem chamado Religião Democrática, ele nos mostra um material muito interessante, eu cheguei onde eu queria, que os pastores no início do século XIX consideravam como tarefa principal, além de pregarem fielmente a palavra, disciplinarem a igreja. Eu vi um dado que nos Estados Unidos, na época da Guerra Civil Americana, antes da Guerra Civil, na verdade, nas igrejas batistas, não é o escritor do livro é batista, nas igrejas batistas, eles excluíam 2% dos membros todos os anos. A média era de 2% de exclusão, e a igreja crescia. A igreja tinha X membros. No final do ano, ela tinha 2 vezes X, mas 2% dos membros tinham sido excluídos. A exclusão de membros não faz a igreja deixar de crescer, pelo contrário. Então, era levado muito a sério o bom testemunho. A falta de pensamento, da unidade de pensamento na igreja era levado muito a sério. As pessoas eram cobradas. Tem gente que chega para a comunidade de fé e acha que é a vida dela, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um problema no meio reformado, isso é um problema. Eu gosto do Weber Júnior falando a respeito disso, ele é até mais duro do que eu. Bem duro, inclusive. Até discordaria, porque eu acho que ele passa do limite, mas enfim. Mas eu acho que nesse sentido é melhor passar do que não chegar lá. Então, ele diz o seguinte, olha, a vida não é sua. Essa história de que você vive a tua vida do jeito que você quer, então não faça parte do hall de membros de uma igreja. Não faça parte da coletividade. Você é um membro do corpo. Você imagina se o meu pé quisesse ser independente de mim, se isso fosse possível? Então, você não tem direito sobre a sua própria vida exclusivamente. Ninguém está dizendo aqui que um vai meter o bedelho, como dizia minha avó, na vida de ninguém. Não é esse o ponto. Mas você deve satisfações. Nós devemos uns aos outros. Eu devo satisfações a vocês. Vocês podem me cobrar. Tem um meme muito engraçado, que é o rapaz de uma igreja pentecostal, não sei exatamente a igreja, e ele chega no restaurante, aí ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, aí pede uma cerveja, pede uma Brahma. Aí na hora que ele abre a Brahma e coloca no copo, ele vai dar uma golada, chega, o pai do Senhor, irmão, o irmão chegou na hora. Aí ele chama o garçom, dá uma bronca no garçom, não pedi Brahma não, pedi grama. O cara, como assim? Era uma salada. Ele dá uma desculpa, aí troca, tudo bem. Aí na hora que ele chama o garçom, ele fala, não, foi... O primeiro irmãozinho foi embora. Aí ele fala, não, traz uma Heineken agora, traz uma Heineken. Aí ele foi, botou a Heineken lá, e chega outro irmão, ele bebe, ele já desistiu, aquilo ali já... eu estou doido para tomar uma cerveja. E está sendo monitorado pela igreja. Se ele se submeteu àquela comunidade de fé, na qual não pode beber, apesar de ser um meme, nós sabemos que a bebida não é nenhum problema, mas se ele se submeteu àquelas regras, se ele está ali, tudo que não é feito por fé é pecado. Se ele se submeteu àquilo, de fato ele estava pecando, escandalizando os seus irmãos. Então ele não pode dizer assim, eu não devo satisfação a ninguém. Ele deve satisfações. Eu devo satisfações a vocês, os crentes devem uns aos outros satisfações. Você imagina, Paulo resistiu a Pedro face a face. A Pedro, ele foi lá na face de Pedro e falou, você está errado. Você não pode excluir, você não pode ficar dissimulando. Quando não tem ninguém te vendo, você vai lá, na casa de gentio. Aí quando estão te olhando, você finge que é judeu, que não é? Não dá papo para os caras. E Paulo foi cobrar Pedro. Então nós devemos cobrar uns aos outros. Nós devemos.
São essas exortações produtivas que vão nos fazer crescer. Como eu vou crescer se eu não estou sendo cobrado? Se eu não estou sendo exortado? Henrique, aqui você pode melhorar, Henrique. Isso aqui você deveria fazer diferente. Não é? Outra coisa muito importante. Todo crente maduro, eu ouvi isso do pastor Alexandre, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana da Gávea, da IPB da Gávea, pastor Alexandre, pastor na igreja do meu pai, e é interessante, ele diz o seguinte, que, eu não sei se ele usa isso como prática, eu ouvi a frase meio que, num outro contexto, mas ele diz o seguinte, todo crente maduro deveria ter um discípulo. Todo crente maduro deveria ter um discípulo. O que é ter um discípulo? Ensinar a pessoa, exortá-la a crescer, ter encontros regulares com ela, estar sempre perguntando, está tudo bem? A pessoa que chegou na caminhada da fé, está chegando à igreja, está tudo bem, família está boa, está entendendo a doutrina, está precisando de ajuda, como estão as coisas? Então, crentes mais experimentados devem fazer discípulos. Você lembra da ordem de Jesus? Fazer discípulos. Aquela ordem é para pastores apenas? Fazer discípulos é para pastores? Aquela ordem? É para crentes em especial? Ou é para nós? Fazer discípulos. Discipular alguém. Henrique, mas eu não tenho tempo. Meu tempo é muito escasso. Eu não tenho personalidade, eu sou muito tímido. Jesus falou lá, ele abriu uma exceção para quem era tímido. Fazer discípulos. Mas se você for tímido, não precisa. Mas se você não tiver tempo e for muito ocupado, tem essa exceção? Eu lembro de uma dinâmica que eu fiz quando eu estava com a aula pronta, na verdade, que a aula está pronta desde semana passada, né? Nós demos a primeira aula na semana passada, e eu estava lembrando disso, uma dinâmica que eu fiz há quase 20 anos atrás. Estou com 37, eu devia ter uns 18, 19 anos, numa aula assim como essa. Numa sexta-feira. Eu falei, lembrei, veio como se fosse hoje, era uma sexta-feira de aula na igreja, e era uma aula um pouco mais dinâmica, e eu lembro que nós tínhamos um papel na mão, e eu fiz as seguintes perguntas, e as pessoas tinham que ir anotando, né? Eu vou resumir, obviamente, mas era mais ou menos o seguinte, a primeira pergunta é, você se considera uma pessoa egoísta? Você tinha que anotar no papel, aí você vê aquela cara, né? Ninguém está botando sim. Eu posso não ser lá que se diga, né, uma pessoa muito aberta e tal, mas egoísta também eu não sou. Todo mundo anotar. Aí, a segunda pergunta. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Qual a coisa mais importante que você tem? A pessoa lá anotava lá. Naquele ambiente cristão, o que você acha que um crente vai responder que é a coisa mais importante? Responder Jesus, né? Num outro ambiente, talvez na escola, no trabalho, a resposta pudesse ser outra, mas ali todo mundo é Jesus. E aí a pergunta derradeira, depois da dinâmica lógica que se desenrolava de diversas maneiras, a pergunta é o seguinte, você falou que é egoísta? Todo mundo, não. Qual é a coisa mais importante que você tem? Jesus. O quanto de Jesus você compartilha com os outros? E aí a gente pode chegar à conclusão, se você é egoísta ou não. O quanto de Jesus você tem compartilhado com outras pessoas? Se você diz que não é egoísta, mas a coisa mais importante que você tem é Jesus e não compartilha com ninguém, é claro que você está sendo egoísta. E nós sabemos que todos nós temos a raiz do egoísmo no nosso coração. Nós somos orgulhosos. Nós somos Adão. Nós somos Adão. Nós somos orgulhosos, nós acordamos preocupados com o nosso dia, o que eu tenho que produzir, o meu filho, a minha mulher, o meu trabalho. Eu tenho que consertar o meu carro. Eu tenho que fazer uma obra na minha casa. Eu tenho que fazer as minhas compras. Eu, não é? Então nós temos que lutar contra essa tendência. Nós temos que lutar contra esse coração corrompido que nós temos. Porque se nós acordarmos todos os dias e deixarmos o nosso coração controlar o nosso dia, irmãos, nós não vamos fazer discípulos nenhum. Nem nós seremos discípulos. Nem nós seremos discípulos. Então, eu termino aqui com a sexta marca, são 8h30. A sexta marca de uma igreja saudável, vou deixar apenas o tema e a marca e prossigo. É um interesse bíblico por discipulado e crescimento. Que nós possamos dedicar o nosso coração a fazer discípulos, dedicar o nosso tempo, vencer a timidez, Maiara, né? Vencer a timidez, Maiara. Vencer a timidez, esse temperamento introvertido, não é? Pode ter certeza que muitas pessoas tiveram seus, mesmo com temperamentos que talvez aos olhos dos homens pudessem ser essas pessoas não pudessem ser usadas para certas obras, podem ter certeza que homens foram usados pelo Espírito Santo de diversos temperamentos.
Homens de todos os temperamentos fizeram muitos discípulos. Homens extrovertidos e homens introvertidos, homens coléricos e brigões e homens calmos e mansos e pacíficos. Homens de todos os temperamentos, quando utilizados, usados pelo poder do Espírito Santo, fazem discípulos, ajudam a igreja a ser edificada, que nós possamos ser assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Queria pedir para o irmão Patrick fazer uma oração, depois nós vamos cantar o hino trinitário. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe.